E como a fisioterapia, ela auxilia o paciente? A fisioterapia, o maior objetivo dela é tentar melhorar a disfunção motora, tentando dar mais independência nas atividades de vida diária e profissional do paciente, tentando melhorar assim a qualidade de vida. Eu acho que o nosso maior objetivo é tentar reinserir novamente esse paciente nas atividades domiciliares, nas atividades de vida diária e social, porque normalmente quando um paciente tem uma disfunção motora, ele acaba se afastando de toda essa convivência social, do trabalho, né? Então, assim, o nosso maior objetivo é tentar dar mais independência, fazendo ele se reinserir novamente. Na maioria dos casos, o tratamento ele é lento? Na maioria dos casos, ele pode ser lento, sim, né? Isso pode variar muito, o tempo de reabilitação varia muito. Pode ser desde muito rápido, né, até lento, dependendo muito da patologia e também de como que o paciente se envolve no tratamento. Uma coisa muito importante, que os pacientes perguntam muito, é quanto que a gente consegue recuperar com a fisioterapia depois de uma lesão. E a recuperação depende muito de uma coisa chamada plasticidade cerebral. O que é a plasticidade cerebral? Quando neurônios morrem, dependendo do local onde houve essa lesão, no sistema nervoso central, por exemplo, ele não se regenera. E no sistema nervoso periférico ele pode se regenerar, mas às vezes os ganhos são poucos. Então, como é que alguém pode recuperar um movimento se o neurônio ele não acaba se regenerando? A recuperação ocorre porque outros neurônios aprendem outras tarefas, né? Aprendem a substituir funções perdidas. Isso é plasticidade cerebral. E ela é maior logo depois da lesão. Por isso que logo que o paciente tem uma disfunção, ele precisa ser encaminhado para a fisioterapia. Ah, mas depois de um tempo que ocorreu a lesão neurológica, essa plasticidade é perdida? Não, ela não é perdida. Ela pode desacelerar, né? Mas ela não é perdida, ela continua acontecendo. Então a fisioterapia vai tentar guiar melhor essa plasticidade e a recuperação do sistema nervoso. Professora, é possível o uso de técnicas alternativas, como do videogame Nintendo Wii, para esse tipo de recuperação? Eu acho que a entrada no Nintendo Wii é um assunto muito interessante, ele é muito novo, né? Existe algo um pouco mais anterior ao Nintendo Wii, que é a utilização das plataformas de força para estudo do equilíbrio do indivíduo. E essas plataformas de força, como é que elas estudam o equilíbrio? Elas dão mais ou menos como é que é a variação do centro de equilíbrio desse indivíduo. Então, o Nintendo Wii, ele utiliza um recurso muito parecido. Aquelas plataformas onde você pode fazer atividades, jogos, né? Por exemplo, o jogo de yoga do Nintendo Wii, utiliza mais ou menos esse tipo de pensamento. Quer dizer, o indivíduo ele se equilibra em cima da plataforma e ele pode ter um controle do que ele vem fazendo na tela, né? Isso é chamado de feedback. O feedback é muito importante para o aprendizado de um novo movimento. Então, eu acredito que o Nintendo Wii, ele possa ser utilizado sim como um recurso bem interessante na recuperação motora de um indivíduo. Principalmente os jogos que são muito interativos, que utilizam movimentos de membros superiores, de membros inferiores, em crianças, né? Eu acho que existe uma área bem importante para ser explorada realmente. Afinal de contas, eu acho que a interação lúdica diminui um pouco o estresse cansativo de uma terapia, né, de muito tempo, quando o tratamento já é mais prolongado. Então, eu acho que é algo para ser pesquisado, sim. E essa fisioterapia, ela pode ser domiciliar ou só hospitalar? Algo que eu coloco muito para os meus pacientes e para os meus alunos é que, assim, o papel do fisioterapeuta, quando o paciente vai até o fisioterapeuta, o papel dele se resume a 50% do que vai ajudar o indivíduo a melhorar a função motora. Normalmente, quando o indivíduo vem para a fisioterapia, quando o paciente vem para fazer os exercícios, ele vem e fica 1 hora. Se ele não fizer essas atividades em casa e ficar o dia inteiro, por exemplo, deitado ou sentado na poltrona assistindo televisão, isso não vai ajudar na recuperação, né? Então, a recuperação ela pode ser muito mais potencializada se o indivíduo vir sim para a fisioterapia, fizer os exercícios, mas também continuar esses exercícios e continuar fazendo as tarefas da forma como o fisioterapeuta orientou dentro da casa dele e dentro da rotina diária.
né? Por exemplo, se ele levantar da forma correta, se ele se sentar da forma correta, ele vai estar utilizando movimentos e grupos musculares que vão ser importantes para a recuperação. Vão diminuir as chances de desenvolver alterações posturais e isso tudo vai colaborar para o tratamento desse paciente. No caso, o maior trauma quem sofre é o paciente, mas a família, infelizmente, ela acaba sofrendo por essas consequências. O apoio da família e a presença da família no tratamento é fundamental? É muito importante. Nós verificamos, por exemplo, pacientes que às vezes têm as mesmas alterações motoras, mas quando um paciente ele tem a motivação, ele é apoiado pela família, as chances dele se recuperar funcionalmente são muito maiores daquele paciente que às vezes tem um quadro motor muito prejudicado, se torna muito dependente, não tem o apoio da família para realizar também as tarefas em casa, tarefas assim simples como de higiene, e isso pode dificultar muito a recuperação motora. A gente tem um trabalho muito interessante começando agora na clínica, escola da faculdade da Universidade de São Caetano do Sul, que é um grupo chamado Grupo de Cuidadores, né? Um grupo de cuidadores envolve pacientes que tiveram acidente vascular cerebral e as terapias são realizadas juntos com seus cuidadores, né, que normalmente são parentes, filhos, esposas, maridos. E o nosso maior objetivo é tentar ensinar os exercícios para serem realizados em casa, mas também trazer uma maior motivação, né, e um maior contato dessa relação do paciente com o seu cuidador. Para que isso possa realmente funcionar, a gente tem o trabalho da fisioterapia e esses pacientes e cuidadores também passam por um apoio da psicóloga e da enfermagem. Então, é uma equipe multidisciplinar trabalhando para a melhor recuperação desse paciente. Agora, após um acidente, o paciente ele passa a ter alguns limites que ele não tinha. Quem tem maior aceitação para isso, o homem ou a mulher, ou não existe essa diferença? Eu acho que é muito difícil, quando você é uma pessoa muito ativa, realmente aceitar determinados limites pela disfunção motora. Eu não vejo muita diferença entre homens e mulheres, mas o que fica bastante nítido na experiência que a gente tem com os pacientes é que realmente às vezes quando o homem é quem sofreu a lesão, quem acabou obtendo a disfunção motora, ele tem um apoio familiar maior. Né? A mulher ela tem um instinto de cuidar, então normalmente a esposa acaba assumindo, né, esse cuidado. Normalmente quando a mulher acaba adquirindo essa disfunção e ela depende muitas vezes só do marido, em casa a gente vê que realmente é uma relação um pouco mais complicada, né? Não é do instinto humano do homem cuidar de uma outra pessoa, mas existem as suas exceções, né? Temos maridos que são exemplares. O que é triste, né? Porque nós mulheres vivemos cuidando de todo mundo e quando nós precisamos é um pouco falho, né? Mas eu acho que é muito desse instinto materno, né? Que a própria mulher tem, de cuidar, de estar sempre perto, né? De ajudar nas atividades. Mas temos homens que são exemplos até para mulheres que cuidam de seus maridos. Ok, professora, muito obrigada pela nossa entrevista. Muito obrigada, eu que agradeço, foi um prazer. O prazer é nosso.